Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana, nós vamos continuar o nosso mini curso de ASP.NET Core 2.0. Lembrando que eu já lancei o meu curso completo de ASP.NET Core, com mais de 135 aulas abordando os principais aspectos da ASP.NET Core 2.0. Acesse o meu site e confira. Então, nesta aula, eu vou mostrar, nesse nosso mini curso, como usar um banco de dados SQL Server na nossa aplicação, com a ajuda do Entity Framework Core 2.0, que eu apresentei na aula anterior. Então, nós vamos usar o Entity Framework Core 2.0 e a abordagem Code First. E nessa abordagem, nós vamos partir da definição do modelo de domínio e da classe de contexto, usando o código C#, e depois nós vamos criar o banco de dados e a tabela usando o recurso Migrations. De forma que nós vamos ter a realização do mapeamento dos objetos que representam o nosso modelo de entidades para as tabelas do banco de dados do SQL Server, que vai ser o banco de dados que nós vamos utilizar, e assim nós vamos poder realizar consulta, gerenciar informações, incluindo, alterando e excluindo dados usando o link. Muito bem, então o que nós precisamos fazer para usar o Entity Framework Core 2.0 na nossa aplicação? Eu relacionei aqui 5 itens, 5 requisitos que nós temos que cumprir. A maioria deles já estão cumpridos, mas vamos a cada um deles. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter eu tenho que ter os pacotes do Entity Framework Core 2.0 no meu projeto. Isso nós já temos e eu vou mostrar. Além dos pacotes do Entity Framework, eu tenho que incluir os pacotes para poder usar a ferramenta de linha de comando, com os comandos do Entity Framework Core Tools. E esses pacotes são o Microsoft Entity Framework Core Design, que é feito que é incluído no nosso projeto através do comando .NET Add Package. E também eu tenho que incluir no meu arquivo de projeto, isso tem que ser feito manualmente até o momento, uma referência ao pacote Microsoft Entity Framework Core Tools.NET. Ele é uma referência .NET Create Reference. Isso aqui tem que ser feito para integrar as ferramentas do Entity Framework Core Tools com a ferramenta de linha de comando. Isso também já está providenciado, eu vou mostrar. E eu tenho que definir o provedor do banco de dados que eu vou usar, que no meu caso vai ser o Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Então, isso aqui já está tudo no nosso projeto. Então, eu vou mostrar, eu vou abrir aqui o nosso projeto. Deixa eu fechar essa classe aqui. Então, quando eu criei esse projeto e eu escolhi o template com autenticação, por padrão, ele já inclui as referências do Entity Framework. Como que eu sei disso? Eu vou aqui na pasta bin, tem um arquivo aqui, que é o nome do projeto, tarefas deps.json. Eu vou abrir aqui, deixa eu recolher, e está aqui as referências do Entity Framework Core. A referência do Entity Framework Core, do Entity Framework Core Design, ele inclui outras referências, a referência ao Entity Framework Core SQL Server, ele inclui ainda do SQLite, se eu quisesse usar já estava pronta. Ele inclui o Entity Framework Core Tools. Então todas essas referências eu preciso. E por padrão ele inclui. Isso aqui é uma novidade na versão 2.0 da ASP.NET. Se eu abrir aqui o meu arquivo de projeto, deixa eu fechar esse arquivo e expandir aqui. Aqui eu estou no meu arquivo de projeto. Essa referência aqui, Microsoft ASP.NET Core All, é uma novidade na versão 2.0. Antes da versão 2.0, todas aquelas referências que eu mostrei que estavam naquele arquivo de dependência, elas iriam aparecer no arquivo de projeto. Então aqui estaria cheio de referências. Agora foi simplificado. Então esse all aqui,
Ele inclui diversos pacotes que já foram incluídos por padrão. Então eu já tenho aqui também referenciado o Entity Framework Core Tools e aqui aquele pacote Entity Framework Core Tools.NET que tem que ser incluído na mão. Tá? Quando eu dou um comando add .NET Add Package, ele inclui um Package Reference. Tá? Se eu quiser incluir um .NET Create Reference, eu tenho que fazer isso na mão. Até o momento é assim que se faz, tá? Não tem outro jeito. Então tenho tudo pronto, as referências já estão todas no meu projeto. Muito bem, então vamos continuar. Com as referências já definidas, eu tenho que definir o modelo de domínio e a classe de contexto. Isso também já foi definido, então vamos mostrar para você. Tá? Onde está a minha classe que representa o meu modelo de domínio? Está aqui na pasta Models, é a classe tarefa itens, tá? Que nós criamos. Isso nós já fizemos. Então essa classe, ela representa o meu modelo de domínio, ela representa uma tarefa, tá? Então ela já está criada. E a classe de contexto, ela também já foi criada por padrão aqui na pasta Data, Application DB Context. Quando você cria um projeto com autenticação, ele sempre vai criar esse Application DB Context e vai usar o Identity DB Context, tá? Então eu já tenho o modelo de domínio e a classe de contexto. Eu só tenho que fazer um ajuste na classe de contexto, que eu vou mostrar mais adiante e vou fazer para você ver como é que faz. E finalmente eu tenho que definir a string de conexão com o banco de dados. Então qual banco de dados eu vou usar? O SQL Server. Então eu tenho que definir, eu tenho que informar na minha aplicação com qual banco de dados ele vai se conectar e como ele tem que se conectar nesse banco de dados. Tá? Eu estou usando o SQL Server, eu poderia usar outro banco de dados. Para cada banco de dados que eu for usar, eu tenho que usar um provedor diferente. Então vamos ver os principais provedores disponíveis aqui atualmente. Então no nosso caso eu estou usando o SQL Server, então o meu provedor já está incluído, é o Microsoft Entity Framework Core SQL Server. O MySQL, se eu fosse usar, ele tem dois provedores. Tá? O oficial, que é o MySQL Data Entity Framework Core. Tá? Se eu fosse usar o MySQL, eu teria que incluir isso usando o comando .NET Add Package. Agora, existe um outro provedor que é o provedor da Pomelo, que é o Pomelo Entity Framework Core MySQL. Tá? O SQLite também ele já está incluído para o padrão do meu projeto. Tá? O provedor dele é o Microsoft Entity Framework Core SQLite. O PostgreSQL, eu teria que incluir o NPG SQL Entity Framework Core PostgreSQL e o Firebird, que é o Entity Framework Core Firebird SQL. Aqui não estão todos os provedores. Eu não incluí aqui o Oracle, não incluí o IBM e vários outros bancos de dados. Eu coloquei aqui os mais usados pela comunidade. Então, esses seriam os provedores disponíveis. Se você quiser usar outro banco de dados, fique à vontade. Muito bem, então eu tenho que definir a string de conexão. Vamos voltar à nossa string de conexão. Como que eu faço isso? Eu tenho que definir a string de conexão no arquivo appsettings.json. Tá? Então, eu vou usar aqui, eu abri aqui para você ver o Microsoft SQL Server Management Studio, onde eu tenho todos os bancos de dados que eu vou utilizar. Aqui, eu vou criar o meu banco de dados. Eu vou chamar esse banco de dados de tarefas. Note que ele não existe aqui ainda. Ele vai ser criado aqui no SQL Server e através dessa ferramenta eu consigo visualizar os bancos de dados existentes aqui nessa instância do SQL Server. Tá? Então, eu defini esse string de conexão da seguinte forma. O meu servidor é uma Macorati, né? O nome do banco de dados vai ser tarefas. E eu estou usando a segurança integrada. Bem simples a string de conexão. Depois que eu fizer isso, tá? Eu vou ter que registrar o contexto como um serviço no meu método configure da classe startup. Aí eu vou informar qual é o provedor que ele vai utilizar. Tá? Então eu tenho que... E qual é a classe de contexto da minha aplicação. Olha aqui. Então note que aqui eu estou incluindo o contexto como um serviço. Ó a minha classe de contexto, Application DB Context. E aqui eu estou informando para ele usar, olha, a string conexão
get connection string, ele vai obter aqui lá do arquivo app settings. Ó, o nome dela é default connection e ela foi definida com o nome default connection. Ele vai buscar essa string de conexão, tá, para saber como se conectar no banco de dados usando a classe de contexto. Certo? E esse use SQL Server, eu estou informando para ele usar o provedor do banco de dados SQL Server. Então, vamos fazer essas alterações aqui na nossa aplicação. Isso não foi feito ainda. Então, eu vou primeiro definir a string de conexão, né, e depois eu vou criar, registrar o contexto como um serviço. Então, vamos abrir aqui. Tá? Eu vou fechar abrir o nosso projeto e vou primeiro definir a string de conexão. Vamos aqui no appsettings.json. Tá aqui, ó. Eu já tenho o esqueleto. Deixa eu puxar mais para cá. Então eu vou copiar aqui, ó, a string de conexão e vou colar aqui. Deixa eu recolher aqui. Vamos ver se está tudo certinho. Ó. Data Source MyCorat, Initial Catalog, Tarefas, Integrate Security Tool. Muito bem. Aqui, naturalmente, o nome do servidor para você vai ser diferente. Tá? E se você quiser usar outro nome de banco de dados, fica à vontade. A sua string de conexão aqui pode variar. Então, nós já definimos a string de conexão. Agora eu vou aqui, deixa eu recolher tudo isso aqui, vou no meu arquivo startup, no método configure, tá? Services, vou definir aqui o meu serviço, registrar o... Então para isso eu vou copiar e colar, porque é um comando chato para digitar. Deixa eu recolher aqui, ó. Então, aqui eu estou incluindo na coleção eService Collection, né, um serviço onde eu estou incluindo o meu informando qual é o contexto da minha aplicação que ele vai utilizar. Nesse contexto eu vou informar, ele vai buscar informações do banco de dados, né? Então o Entity Framework ele vai usar o contexto juntamente com a string de conexão para estabelecer uma conexão com o banco de dados. Então eu precisei informar ao Entity Framework Core qual é o contexto. Então é o Application DB Context. E a string de conexão ele está pegando daqui. Tá? E o provedor de banco de dados que eu estou falando para ele, ó, Use SQL Server. Então eu tenho aqui a informação da string de conexão, do provedor e do arquivo de contexto. É isso que o Entity Framework Core precisa. Tá? Muito bem. Agora, vamos voltar aqui. Eu posso fechar aqui, né? Vamos voltar aqui. Eu já tenho isso cumprido. Tá? Então vamos continuar. Agora eu preciso fazer mais um ajuste. Tá? Eu tenho que definir na classe de contexto, eu tenho que incluir uma propriedade DB7 e informar no meu arquivo de contexto, que é o Application DB Context, tá? Qual que como que vai ser feito o mapeamento. Então, o contexto do banco de dados ele é uma classe C# que fornece um ponto de entrada para o banco de dados. Tá? Então, eu vou definir essa propriedade aqui, ó, essa DB7, eu tenho que informar o nome da minha classe de domínio e qual é o nome da tabela para onde eu vou mapear essa classe, através dessa propriedade. Então, quando eu crio essa propriedade DB7, né, eu estou informando ao Entity Framework que eu desejo armazenar entidades tarefa item, né, em uma tabela chamada tarefas. Então, isso é tudo que eu preciso para atualizar o contexto. Né? E depois que eu fizer isso, né, eu vou poder usar o DB Context, né, que é um recurso do Entity Framework, e ele vai usar o link que vai ser interpretado em comandos SQL que vai fazer consulta nas minhas tabelas.
Então falta eu definir essa propriedade. Então eu vou aqui na minha aplicação, vou abrir aqui o meu application DB Contest e vou definir aqui, ó, o meu DB set. Então vamos lá, public DB set, né? O nome da minha classe de domínio, tarefa item, e eu vou mapear isso para a tabela tarefas que eu vou criar, né, na minha aplicação. Certo? Então agora eu já tenho todas as informações necessárias, né? Eu já cumpri todos os requisitos para poder usar o Entity Framework e criar o banco de dados. Então, voltando aqui, tá? Eu já criei então a minha propriedade DB7 no meu arquivo de contexto, já defini de conexão, já registrei o serviço, já informei ao Entity Framework qual é o provedor do banco de dados que eu vou usar, a string de conexão, tá tudo pronto. Só tem um pequeno detalhe, tá? O contexto e o banco de dados, eles não estão sincronizados. Porque eu defini aqui apenas o código, eu ainda não criei nada. Eu preciso, né, agora usar um recurso chamado migrations, que eu vou aplicar aqui na minha aplicação para poder efetivamente fazer as coisas acontecerem. Então agora eu vou usar o migrations. E o migrations, ele é um recurso que permite acompanhar as mudanças na estrutura do banco de dados ao longo do tempo. Tá? Então, usando o migrations, é possível desfazer as alterações, né? Incluir alterações, criar um segundo banco de dados. Então aqui nessa aula eu vou criar uma migração inicial, que vai ser a migração onde eu vou criar o banco de dados, né, e a tabela. E eu faço isso usando o comando .NET EF Migrations add e o nome da migração, que eu vou chamar de tarefas inicial. E depois eu vou verificar essa migração. Tá? Quando eu dou esse comando, ele cria o código na minha aplicação para fazer efetivamente, para criar o banco de dados e a tabela. E depois eu dou um update. Aí eu aplico a migração e gero o banco de dados e a tabela. Então o comando é .NET EF Database Update. Então vamos lá. Então eu vou aqui na minha aplicação, né? Eu poderia usar aqui, ó, uma janela de linha de comando. Poderia dar aqui, ó, eu tenho que estar na pasta do projeto, né? Aí eu daria o comando .NET EF Migrations add e o nome da migração, tarefas inicial. Mas eu vou fazer isso aqui na janela do Visual Studio Code. Então eu vou dar um Ctrl aspas simples, né? E vou dar o comando aqui. Então você vai ver que aqui, ó, ele já tem uma pasta Migrations que está vazia. Então vamos lá, eu vou dar o comando .NET EF Migrations add tarefas inicial. Quando eu der esse comando, ele vai entender e vai recolher essas informações que eu passei para ele e vai criar a migração. Então, vamos lá. Ele vai demorar um pouquinho. Olha lá, ele já terminou. Deixa eu levantar aqui, ó. Done. Então ele deu uma mensagem aqui, ele concluiu, e para desfazer essa ação, eu tenho que dar o .NET EF Migrations Remove. Então, se eu abrir a pasta Migrations aqui agora, ó,
Na verdade, não é essa pasta, é essa pasta aqui, ó. Ele criou uma pasta, essa pasta migrations é uma migrations do identity. Ele criou a pasta migrations aqui, ó. E olha aqui, ó, ele criou a migração tarefas inicial. Aqui é um código que ele vai utilizar para criar as tabelas e o banco de dados. Tá? Deixa eu fechar aqui. Então olha aqui, ó, ele está dando no comando create table, ele tem um método up, onde ele vai criar a tabela. Aqui ele está criando ASP.NET Roles, né, ASP.NET Users, tal. Ó, a tabela tarefas ele vai criar. Né? ID, data de conclusão, está completa em nome. Se você verificar aqui o nosso modelo de domínio, são esses, né, as propriedades da minha classe tarefa item. Certo? Então ele vai criar todas essas tabelas, ó, ele vai criar as tabelas do identity também, né? Porque aqui eu estou usando o identity. E ele usa aqui, ó, não sei se você percebeu, um Application DB Context Model Snapshot, que é um instantâneo, tá? De forma a manter sincronizado as tuas migrações com o banco de dados. Então agora, antes da versão 2.0, ele não criava esse arquivo. Então ele tinha que... Agora ele verifica esse arquivo aqui e ficou mais rápido, né? Ele acompanhar as mudanças na estrutura do banco de dados. Então esse arquivo ele nunca pode ser apagado, senão ele vai se perder. Ele usa esse arquivo para gerenciar as mudanças que nós vamos fazer aqui ao longo da nossa aplicação. Então a minha migração ela foi criada, mas ela não está aplicada. Se eu abrir aqui o SQL Server, ó, eu não vou ver o banco de dados. Então vamos efetivamente... então eu dou uma migration, dou uma verificada, e ele tem também aqui o método down, né, onde ele apaga, ele permite desfazer o que foi feito. Então, na migração ele sempre trabalha com dois métodos, o up, onde ele aplica a migração, e o down, onde permite desfazer a migração. Tá? Note que ele dá um drop table aqui nas todas as tabelas que ele criou. Então agora para mim, efetivamente, aplicar e criar o banco de dados, eu vou dar o comando .NET EF Database Update. Então aí ele vai partir dessa minha migração e vai criar o banco de dados e a tabela. Vamos lá. Vamos aguardar, ele vai demorar um pouquinho. Tá aqui, ó, ele criou, deixa eu levantar aqui para você ver, ó. Aplicou. Então vamos abrir aqui o nosso SQL Server Management Studio, vou mandar ele atualizar. E aqui, ó, nosso banco de dados tarefas, né? E a tabela tarefas. Tá aqui, vamos verificar a tabela tarefas e ver a estrutura dela se está conforme nós definimos. Olha lá, ID e data da conclusão está completa e o nome, tá? Então tá tudo ok aqui, a não ser por um detalhe que eu esqueci. Quando ele criou o nome, ó, ele criou com nvarchar max. Por quê? Porque quando nós definimos aqui a nossa migração, a nossa tarefa item, eu não defini aqui um tamanho para o nome. Então ele quer com um tamanho máximo. Então o que eu vou fazer? Na próxima aula eu vou corrigir isso. Eu vou definir aqui, nessa classe aqui, vou aplicar um data annotations, definindo um tamanho máximo para o nome. Vou remover essa migração e vou refazer a migração, né? Mostrando assim que através do migration nós podemos resolver esse tipo de problema facilmente. Tá? Aí eu vou
recriar novamente. Eu vou dar um remove e eu vou criar uma outra migração e vou fazer um ajuste para alterar aqui a estrutura da minha tabela. Tá? Eu poderia alterar aqui diretamente, tá? Mas eu vou mostrar isso usando o Migrations. Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a semana que vem.